E o Big Data? Até aqui no capítulo, nós definimos o que são dados, de onde vêm os dados, o que os dados representam, dados em informação e o que são datasets. Agora vai ficar muito mais fácil para você compreender a relação entre ciência de dados e Big Data. Vamos começar compreendendo o que é exatamente Big Data, lembrando que tem um curso gratuito, isso mesmo, gratuito aqui na DSA, chamado Big Data Fundamentos, onde eu abordo esse tema em detalhes, depois vale a pena conferir. Big Data é mais do que uma palavra da moda no mundo dos negócios. Todo mundo deixa rastros quando cria uma conta em rede social, assiste um vídeo na internet, faz compras online, etc. São dados como frequência de compra, consumo médio, número de curtidas em posts, pesquisas, etc. Multiplique isso bilhões de vezes e você começa a perceber o que é o Big Data. Até aqui no capítulo eu apresentei para você basicamente o que são os dados, né? Só que ao longo dos anos, o volume de dados não para de crescer. E esse volume começa a ter cada vez mais variedade, dados estruturados, não estruturados, dados de vendas, dados de redes sociais, e os dados são gerados em velocidade cada vez maior. Pois bem, aí está para você exatamente a definição de Big Data. Cada vez mais temos matéria-prima à nossa disposição para aplicar a ciência de dados. Big Data é uma coleção de conjuntos de dados grandes e complexos que não podem ser processados por bancos de dados ou aplicações de processamentos tradicionais. Até pouco tempo atrás, aproximadamente 10 anos atrás, você tinha um volume de dados bastante razoável, ou seja, você conseguia armazenar e processar os dados com as tecnologias disponíveis. Só que a internet explodiu, não é? Você mesmo está aqui agora assistindo esta aula graças à internet. Mais da metade da população do planeta, ou seja, quase cerca de 4 bilhões de pessoas, estão conectadas à rede mundial de computadores. Essas pessoas estão gerando dados em uma velocidade cada vez maior. E se já não bastasse isso, temos ainda dispositivos, equipamentos, máquinas, carros, aviões, tudo isso também conectado e gerando dados o tempo inteiro. Ou seja, tudo aquilo que nós tínhamos de tecnologia para armazenamento e processamento tradicional de dados já não vai funcionar mais, porque o volume de dados está mudando e junto está mudando a variedade e a velocidade com que os dados são gerados. Consequentemente, precisamos de quê? De novas tecnologias. Boa parte daquilo que nós usamos em ciência de dados hoje nasceu, inclusive, ao longo dos últimos anos, para suportar essa nova ideia, esse novo conceito que é exatamente Big Data. Big Data é definido por 4 Vs: volume, variedade, velocidade e veracidade. Pense no volume como a quantidade de dados. Qual o tamanho do seu HD? O HD aí do seu computador deve ter talvez 500 GB, 1 tera, 2 terabytes. Pois bem, estamos falando hoje de volume de dados na casa de petabytes, exabytes, iotabytes. Se quiser compreender toda a escala, inclusive, eu ensino lá no curso gratuito Big Data Fundamentos. Ou seja, é um volume de dados cada vez maior. Essa é uma das dimensões do Big Data, é um dos Vs, o volume. A variedade compreende dados estruturados, não estruturados, semi-estruturados. Dados estruturados, por exemplo, são aqueles no formato de tabela, como uma planilha Excel, por exemplo. Dados não estruturados são dados de texto, que você encontra o tempo inteiro em redes sociais, com posts, mensagens, etc. Dados semi-estruturados são dados no formato de arquivo XML, JSON, que é JavaScript Object Notation, entre outros. Temos ainda a velocidade. Você concorda comigo que cada vez mais pessoas estão conectadas à internet? Consequentemente, cada vez mais pessoas estão gerando dados. Os dados são gerados cada vez em maior velocidade. Estima-se que hoje, por dia, cerca de 400 milhões de tweets sejam disparados. Esse volume aumenta a cada ano. Consequentemente, a velocidade de geração dos dados é cada vez maior. E o último V que define Big Data é a veracidade. Os dados que compõem o Big Data são dados reais. Eu poderia perfeitamente gerar aqui uma massa de dados com alto volume, variedade e velocidade. Eu posso fazer isso com um comando, inclusive, sistema operacional, eu gero essa massa de dados. Mas são dados fictícios. Logo, não são necessariamente Big Data. Porque para que eu tenha Big Data, eu preciso ter veracidade, dados reais.
dados de redes sociais, de sensores, dados de prontuários médicos eletrônicos e assim por diante. Ou seja, o Big Data é, na verdade, a grande mola propulsora de muito daquilo que nós vimos de evolução na ciência de dados ao longo dos últimos anos. E o Big Data pode ser composto por dados de diferentes fontes e diferentes formatos. Mas sobre a composição do Big Data eu falo no próximo vídeo. Muito obrigado, até lá.